Vamos ouvir a história das estrelas de hoje, 19 de junho de 2025? Versão final adaptada com refinamento de estilo. Olá, minha querida estrela. Seja muito bem-vinda ao Astro do Dia, esse cantinho aconchegante onde o coração encontra o céu. Aqui é um refúgio suave, onde todos os dias nos conectamos em silêncio com a sabedoria do universo. Eu sou a sua astróloga, sua companheira de jornada aqui no Astro do Dia, e venho compartilhar com você diariamente os recadinhos gentis que o céu nos envia com tanto carinho. As estrelas continuam a nos sussurrar palavras calmas e serenas. Neste instante, convido você a abrir o coração e escutar com atenção o que o universo deseja lhe dizer. A luz que vive em você pode sim voltar a brilhar com ternura. Já preparou sua xícara de chá bem quentinha? Feche os olhos por um breve momento, respire bem fundo e sinta o abraço leve do cosmos envolvendo este instante precioso. Este momento é só seu, um presente delicado do universo para o seu coração. Agora vamos caminhar bem devagar até os recadinhos que as estrelas nos deixaram hoje. E se quiser, compartilhe um pequeno gesto de gratidão nos comentários, como "Obrigada, Universo" ou "Obrigada, Estrelas". Essas palavras simples criam uma ponte ainda mais linda entre o seu coração e o céu. E minha estrela radiante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das estrelas. O seu carinho chega até mim como uma estrela suave que brilha no vasto céu da noite. Oi, minha querida, sejam bem-vindas a mais um momento de conexão e autocuidado. Hoje, dia 19 de junho de 2025, sentimos no ar aquela energia sutil e misteriosa, pois a Lua está em Peixes. Quando a Lua navega por esse signo tão sensível e sonhador, tudo dentro de nós parece dançar entre ondas suaves de intuição e uma vontade de se entregar um pouco mais às emoções. É um daqueles dias em que a vida pede gentileza, para com o outro e principalmente para com nós mesmas. Ao amanhecer, a Lua faz um belo trígono com Mercúrio, trazendo uma força delicada para os diálogos sinceros e para escutar não só palavras, mas também silêncios e gestos. Sabe aquele abraço silencioso ou aquela mensagem carinhosa recebida de surpresa? Hoje, esses pequenos gestos podem aquecer o coração e transformar todo o seu dia. Ainda de manhã, os astros sinalizam um sextil entre a Lua e Urano. Improvise. Permita-se um olhar diferente sobre as situações cotidianas. Intuições podem surgir de repente, então confie naquele sexto sentido. E com o Sol em Gêmeos, nossa mente se abre para novas ideias, trocas, conversas leves e, quem sabe, um pouco de ousadia nos encontros, inclusive no amor. É um dia para se permitir sentir, expressar e ouvir o outro de verdade. Que hoje você encontre reconexão consigo mesma, criando espaços de ternura e verdade, tanto dentro quanto fora de você. Áries, hoje as palavras que sinto pulsando para você são coragem, acolhimento, intuição, pausa e um tantinho de impaciência. Hoje é daqueles dias em que a sua vontade de agir pode esbarrar num clima mais sonhador, sabe? Dá uma sensação de que as emoções estão um pouco mais à flor da pele, mas também vem aquela necessidade de se recolher, de cuidar do seu próprio coração. Tem uma delicadeza no ar, pedindo para você ter paciência consigo mesma, com suas expectativas e também com quem está do seu lado. Às vezes, o que mais precisa é só de um olhar atento e um gesto gentil. Talvez uma conversa se abra de um jeito inesperado, ou um carinho surja quando você menos espera. Nos relacionamentos, tá tudo mais nebuloso, mas isso pode ser uma chance de deixar o controle de lado e só sentir, inclusive no amor. Pequenas surpresas podem aquecer aquele cantinho do peito. Se algo não encaixar no trabalho ou em casa, respira, improvisa, tenta ver por outro ângulo. Confia nessa intuição que aparece de repente. Ela pode te mostrar novos caminhos, ainda que discretos. No fundo,
é um dia para se permitir uma pausa, por menor que seja, e lembrar que autocuidado também é movimento. A dica prática de hoje é: tira uns minutinhos para ouvir uma música tranquila, só para se reconectar. Seu coração também precisa de colo. Não esquece de si mesma. Touro, a gente começa assim hoje. As palavras que resumem a energia do seu dia são acolhimento, ternura, inspiração, imprevisto, cilada emocional. Hoje é aquele dia que pede um pouco mais de suavidade, sabe? Tudo parece fluir mais devagar, com uma delicadeza que até acalma. Eu sinto que você vai buscar o conforto das pequenas coisas, seja um café gostoso, uma mensagem cheia de carinho, ou só aquele silêncio reconfortante, perto de quem entende o seu jeito. Tem uma inspiração leve no ar, um desejo de criar, de ouvir música, de enfeitar a rotina com detalhes seus. Mas olha, o inesperado também ronda. Alguma conversa, um encontro ou até uma lembrança pode chegar e mexer nas suas águas internas. Então confia no seu instinto, mas cuida do coração, tá? Se bate aquela vontade de se fechar e evitar conflitos, não força demais para resolver tudo ao mesmo tempo. Algumas ciladas emocionais hoje pedem só calma e sabedoria. No amor, vale sentir mais do que dizer. Às vezes, um gesto fala tanto ou mais que palavras. E na família, um olhar gentil pode fazer toda a diferença. No fundo, é um dia para acolher o que sente sem se julgar e lembrar que nem toda turbulência é tempestade que vai durar. Experimente fazer uma pausa para perceber como você realmente está se sentindo antes de tentar agradar alguém. Seu coração também merece receber o cuidado inteiro que você dá aos outros. Gêmeos, o horóscopo começa agora. Hoje, as 5 palavras que resumem a energia para você estão assim: leveza, abertura, curiosidade, dúvida, dispersão. Hoje é aquele dia em que tudo parece fluir num ritmo um pouquinho diferente, sabe? Dá uma vontade de conversar, de trocar ideias, de se perder no meio de um assunto e já engatar em outro. Tem uma leveza no ar, mas ao mesmo tempo, aquela sensaçãozinha de dúvida pairando, como se as respostas não viessem com toda a clareza que a gente queria. O coração fica mais aberto e curioso, ainda mais para quem está sonhando com novas conexões ou esperando aquele sinal do universo. Nas relações, pode ser um ótimo momento para se declarar, para falar coisas bonitas de um jeito simples, meio sem querer querendo. Só que sabe, pode bater uma certa dispersão, aquela facilidade de se perder dos próprios sentimentos ou esquecer do que de fato importa. Então hoje, vale a pena prestar atenção nos detalhes das conversas, nas entrelinhas dos gestos e até naquela troca de olhares sincera. Na família ou no amor, o segredo está em ouvir de verdade, mais do que falar, e acolher até as pequenas incertezas. De grão em grão, o carinho vai tomando espaço e um clima de ternura pode aproximar ainda mais quem está do seu lado. Tira um tempinho para ouvir sem interromper. Às vezes é nisso que mora o cuidado. Confie nos seus sentimentos, mesmo quando eles mudam de ideia ao longo do dia. Câncer. As palavras da energia do dia são acolhimento, intuição, ternura, flexibilidade e insegurança. Hoje, sabe quando a gente sente aquele chamado doce para voltar para casa, não no sentido físico, mas para dentro da gente mesma? Pois é, esse é um daqueles dias em que tudo parece sussurrar para a gente cuidar mais das nossas emoções, proteger o coração e criar um ninho, mesmo que seja só no pensamento. O clima está sensível e eu sinto que você vai perceber nuances nos gestos das pessoas ao seu redor. Talvez uma palavra gentil, um olhar mais carinhoso ou até aquele cuidado extra vindo de alguém da família. No fundo, o universo pede suavidade, cuidado com você, com quem ama e também abertura para escutar as entrelinhas. Nos relacionamentos, se permita falar o que sente, sem pressa, bem do seu jeito. No trabalho ou no dinheiro, adapte-se à maré, sem forçar demais. Hoje, tudo flui melhor quando você acolhe as mudanças, mesmo as pequenas incertezas. E no amor, esse céu de peixes favorece encontros cheios de ternura,
troca afetiva e aquele carinho que conforta até a alma. Mas olha, se surgirem pouco de dúvida, tá tudo bem. Às vezes, se sentir vulnerável é só sinal de que o coração tá aberto, pulsando vida. Reserve um momento só seu. Feche os olhos e escute o que seu próprio silêncio quer dizer. O seu colo é o melhor abrigo para você mesma hoje. Leão, vamos começar falando da sua energia hoje. A energia de hoje está marcada por confiança, espontaneidade, generosidade, introspecção, leve insegurança. Hoje é aquele dia em que o coração de Leão parece até bater mais devagar, sabe? Tudo flui num ritmo diferente, quase como se a vida pedisse uma pausa para reparar nos próprios sentimentos. Existe dentro de você uma vontade de brilhar, de mostrar ao mundo sua luz, mas ao mesmo tempo surge um chamado sutil para escutar o que está no fundo do peito. Entre um sorriso entregue e um suspiro mais sereno, é como se você buscasse reconexão com a sua própria essência. E quando você se permite esse espaço de escuta e generosidade, os pequenos gestos, seja um elogio sincero ou um carinho que chega de surpresa, ganham uma força transformadora nos seus relacionamentos. Pode ser que apareça uma insegurança leve, uma dúvida sobre como as pessoas te enxergam. Mas olha, isso é só um lembrete para respeitar seu próprio ritmo. No amor, hoje tudo pede mais ternura do que ousadia. É tempo de celebrar a intimidade com quem faz o coração aquecer, sem precisar de grandes discursos, apenas sentindo essa presença gostosa do outro ao seu lado. No trabalho e no dia a dia, pequenas improvisações podem render encontros e conversas incríveis, se você se permitir experimentar um olhar novo para o que acontece ao redor. Permita-se elogiar alguém hoje, mesmo que seja por um detalhe pequeno. Se acolher com verdade é o começo de toda a reconexão. Virgem, o horóscopo de hoje começa assim. As palavras-chave que sinto para você neste dia são cuidado, sensibilidade, organização, adaptação, autocobrança. Hoje a energia chega bem suave, mas ao mesmo tempo pede para a gente ajustar pequenas coisas no nosso cotidiano, sabe? Sinto uma vontade de cuidar mais dos detalhes, de observar minúcias com aquele olhar que só quem é de virgem entende. Só que, junto dessa precisão, vem uma onda grande de sensibilidade. Às vezes, pode parecer que tá tudo meio nebuloso ao redor. E aí bate logo uma autocrítica, aquela vozinha dizendo para ser ainda melhor, mais produtiva. Mas olha, não precisa carregar tudo isso sozinha. A vibe do dia te convida a soltar um pouco esse peso, deixar o perfeccionismo descansar e se permitir sentir. Se alguma emoção vier diferente, respira, se adapta ao que vier, sem tanta cobrança. Nos relacionamentos, os gestos mais simples podem significar muito hoje. Um bilhetinho, um café feito com carinho, um silêncio respeitado. Isso pode transformar o clima em casa ou até reacender um brilho no olhar de quem está ao seu lado. No trabalho ou nos estudos, tente se organizar, mas sem querer controlar tudo. Dê espaço para o improviso, que hoje traz boas surpresas e até um quentinho inesperado no peito. Experimente anotar no papel uma coisa boa do seu dia, por menor que seja. Ser gentil consigo mesma faz até as tarefas mais difíceis parecerem leves. Libra, vamos sentir juntos como tá a energia desse dia. As palavras do clima de hoje giram bem assim: gentileza, encantamento, leveza, sensibilidade, dúvida. Sabe aqueles dias em que o coração parece ficar mais à flor da pele e a gente sente tudo de uma forma diferente? Pois hoje tá bem assim. Eu percebo um convite para desacelerar e se entregar aos pequenos encantos do cotidiano. Tem uma leveza no ar, mas ela vem acompanhada de uma sensibilidade forte. Então, qualquer palavra ou gesto gentil realmente toca fundo. No campo dos relacionamentos, pode pintar aquele desejo de estar mais perto, de trocar ideias sinceras, ou até de se abrir para alguém, sabe? Preste atenção nos sinais do outro, mas, sobretudo, escute seus próprios limites. A dúvida pode aparecer, é verdade, mas ela não precisa ser motivo de angústia. Às vezes, dúvida é só um pedido do universo para a gente se tratar com mais carinho e paciência. No amor, momentos simples ganham valor. Um olhar, uma troca de mensagens, um café juntos. E no trabalho ou na vida familiar,
A dica maior é buscar diálogo sincero, sem pressa de decidir nada complicado hoje. Tem beleza nessa demora, viu? No meio da rotina, permita-se um instante de contemplação, olhando pela janela ou cuidando de uma plantinha. Gentileza com você também é autocuidado, não esquece. Escorpião, começamos agora o seu horóscopo para hoje. As palavras-chave que pintam a sua energia desse 19 de junho são acolhimento, intuição, ternura, instabilidade, nostalgia. Hoje é dia de perceber como as suas emoções vêm à tona de um jeito muito mais sutil, sabe? Eu sinto que o coração de Escorpião, que costuma ser tão guardado, se deixa amolecer um pouco com essa atmosfera mais sensível. Aqueles assuntos que você normalmente segura só para você podem pedir espaço para emergir, nem que seja num olhar, numa mensagem ou num gesto carinhoso para alguém especial. Há uma brisa de nostalgia no ar, trazendo memórias e até um certo saudosismo de momentos que já tocaram o seu peito antes. Mas junto com isso, tem uma intuição aflorada, aquela voz baixinha que sussurra caminhos, soluções e pequenas permissões para sonhar ou mudar algo na rotina. É um tempo interessante para escutar, de verdade, o que o outro silenciosamente te fala, mas também para praticar um cuidado profundo consigo. Relações próximas ganham um tom mais empático hoje. Pequenas tretas que normalmente te tirariam da zona de conforto podem ser encaradas com ternura. Na vida amorosa, é possível sentir o desejo de se jogar sem tanto controle, de se entregar numa troca mais pura, sem tanta tensão. Se aparecer um sentimento de instabilidade, lembra. Ele só quer te avisar que você pode transformar tudo em acolhimento, inclusive para si mesma. Experimente escrever aquilo que não consegue dizer em voz alta, mesmo que seja só para você. Quando as emoções vierem fortes, respira fundo e se acolhe. Você também merece o seu próprio abraço. Sagitário, o horóscopo de hoje começa assim. As 5 palavras da energia do dia para Sagitário são inspiração, afeto, espontaneidade, adaptação, dispersão. Hoje é daqueles dias em que a vida convida a sair do piloto automático e sentir de verdade, sabe? Tem uma ternura que chega sem pressa, quase como aquele abraço inesperado de alguém querido, aquecendo o coração quando você menos espera. A inspiração te encontra nos detalhes simples, aquela frase bonita numa conversa, uma lembrança que aflora, ou até uma música que toca e faz tudo parecer leve por um instante. Mas também tem um chamado para a espontaneidade. Se aparecer vontade de falar algo bonito para alguém, de se abrir mais, se permita. No fundo, Sagitário, você precisa do novo, do fresco, e hoje a energia apoia essas pequenas ousadias, inclusive no amor e nas amizades. Por outro lado, pode pintar uma certa dispersão, aquela vontade de começar várias coisas ao mesmo tempo ou de se perder nos próprios pensamentos. Tá tudo bem, só tenta acolher esse fluxo sem se cobrar tanto. Se algo não saiu como esperado, respira, se adapta. Ainda há beleza para ser descoberta no caminho, principalmente nas relações. Conversas abertas e leves podem trazer clareza, e aquela vontade de apoiar quem está do seu lado faz toda a diferença. Às vezes, no meio desse movimento todo, o mais valioso é perceber que o carinho verdadeiro se mostra nas atitudes mais simples. Hoje, Sagitário, deixa-se levar um pouquinho por essa intuição. Se sentir que está se perdendo nos próprios planos, para um pouco e escuta seu corpo antes de seguir. Quando o coração pede leveza, ouça. Às vezes é só isso que ele precisa para recomeçar. Capricórnio. A energia de hoje para Capricórnio se resume em acolhimento, intuição, ternura, dúvida, cansaço. Sabe aqueles dias em que a gente sente uma vontade de dar colo para si mesma, mas também fica pensando se está tudo certo de verdade? Hoje está bem assim. Eu sinto que, apesar de toda a disciplina que a gente costuma ter, o clima agora é outro. Ele pede pausa, respirações lentas e um pouco mais de escuta para o coração. Parece que as emoções chegam mais fácil às vezes, até sem motivo aparente. Vem aquela vontade de chorar junto com um alívio gostoso depois.
Não estranha se bater uma dúvida aqui, outra ali. Nem sempre o que a gente sente faz sentido de primeira, mas está tudo certo. O dia favorece conversas suaves, aquela troca de palavras carinhosas e gestos gentis tanto nas relações familiares quanto no amor, sabe? Se puder, se permita ser mais receptiva e olhar para o outro com menos cobrança. No trabalho e nas finanças, vale observar o ritmo. Hoje não é sobre acelerar ou controlar tudo, e sim perceber os sinais, confiar na sua sensibilidade e entender onde há espaço para crescer com leveza. Cuide dos seus limites, porque o cansaço emocional pode bater no fim da tarde. E lembra, pedir um abraço ou um tempo só para você nunca é fraqueza, é maturidade. Hoje, ficar um pouco longe das cobranças internas já é um gesto de carinho consigo mesma. Você não precisa dar conta de tudo. O seu melhor já está aí, quietinho, esperando um pouco de acolhimento. Aquário, agora é a sua vez de escutar essa energia tão particular de hoje. As 5 palavras que resumem o clima de hoje para você são inspiração, acolhimento, intuição, surpresa, inquietação. Hoje é aquele tipo de dia em que o universo sussurra para a gente confiar mais no próprio sentir, sabe? Tem uma inspiração suave no ar, como quem passa a mão leve sobre um rio tranquilo. Você pode sentir uma vontade maior de estar perto de gente querida, de trocar palavras sinceras, mas também de viver o conforto do silêncio compartilhado. O acolhimento é forte tanto para quem chega até você com uma dúvida, quanto para você mesma, que pode estar precisando desse autocuidado. Intuição também bate na porta como presságio bom ou aquele insight inesperado que muda a direção de uma conversa ou resolve uma questão de trabalho. Ao mesmo tempo, pode pintar alguma surpresa pequena no meio do caminho, uma notícia ou convite fora do roteiro. E aí bate uma certa inquietação. Nessas horas, o que te ajuda é dar um passo atrás, olhar com calma antes de responder ou agir. Nos assuntos do coração, a energia pede mais leveza, um carinho espontâneo, um recado carregado de ternura ou só a presença de alguém querido podem aquecer o dia. Na família, escuta é palavra de ordem. E na vida prática, vale não esperar por grandes respostas prontas, mas por pequenas surpresas que trazem algum sentido novo para o cotidiano. Uma dica prática para hoje? Permita-se improvisar, sem tanto medo de errar ou mudar algum plano. O seu coração também merece surpresa boa. Abre espaço para isso, devagarinho. Peixes, a energia do dia começa assim para você. Palavras de hoje: intuição, acolhimento, ternura, sensibilidade, confusão. Peixes, hoje é como se o mundo inteiro estivesse um pouquinho mais macio, sabe? Tem aquela névoa suave ao redor das emoções. Tudo parece mais profundo, mas também mais delicado. É um dia em que a intuição pulsa forte, quase como música de fundo acompanhando seus passos. Você pode sentir os outros de um jeito mais intenso, captar gestos, olhares e até silêncios com uma facilidade impressionante. Em família e no amor, isso traz uma proximidade bonita, aquela vontade sincera de cuidar, ouvir e abraçar, mesmo sem palavras. Mas olha, às vezes essa sensibilidade pode te deixar um pouco confusa, misturando sentimentos ou pegando para você o que é do outro. Então, vai com calma, escolha onde colocar sua energia. Não se perca em excesso de empatia. No dinheiro, presta atenção nos impulsos do dia. Sonhar é lindo. Mas faça uma coisinha de cada vez. Hoje é dia de se permitir sentir, mas também de colocar limites suaves, daqueles que protegem sem afastar. Experimente um banho bem demorado ou um ritual de autocuidado que te conecte de volta ao corpo. Não se esqueça, sua sensibilidade é dom, mas merece ser respeitada com delicadeza. E assim, queridas, seguimos para o encerramento de nosso encontro sob as estrelas. Hoje, as emoções nos guiaram por caminhos de autodescoberta e compaixão. Que você possa levar essas reflexões ao coração e deixar que elas floresçam. Se hoje não foi sobre grandes respostas, talvez tenha sido sobre escutar melhor seu coração. Até a próxima, com carinho e luz.